Mateus 28, nós vamos ler a partir do versículo 18, um texto muito conhecido, alguns aqui o sabem de cor. Lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Irmãos, esse texto, para quem não conhece aí essa passagem da Bíblia, eu vou explicar para vocês o contexto. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para uma porção de gente, juntou os discípulos dele, e no momento final, quando ele estava para subir aos céus, ele virou para os discípulos e falou a sua ordem principal, a missão para os discípulos dele. Quem é discípulo de Jesus, dá um glória a Deus aí. Por muito tempo, pessoas acreditaram, ensinaram na igreja de Jesus que essa ordem era só para aqueles que estavam ali naquele momento, e não entenderam o contexto geral. A igreja primitiva no livro de Atos não entendeu que era só para eles, não é? E nós hoje também não devemos entender dessa maneira. Essa é uma ordem para você, que se diz discípulo de Jesus. E que ordem é essa? A ordem é: ide, fazei discípulos. Irmãos, nós temos muitas igrejas, e às vezes nós também nos comportamos dessa maneira, por um tipo de herança recebida, de prática, da maneira como alguns missionários trabalharam no passado, que pensam que Jesus na verdade estava falando: ide, fazei convertidos. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é para a gente fazer discípulo. E a gente precisa entender o que é discípulo. Porque uma das coisas que a igreja cristã, principalmente a igreja cristã evangélica, em décadas para trás, aí entendeu que era discipulado, é uma coisa diferente daquilo que o Novo Testamento entendia como discipulado, as pessoas dessa época. Quando eu era criança, por exemplo, e adolescente, eu vi muitas igrejas fazendo grupos de discipulado, que na verdade eram salas de aula, onde você dava um curso ou estudava um livro. Então você ia lá e comprava um livro de discipulado e você estudava um livro a respeito daquele assunto. E eu pergunto para vocês, era assim que a igreja cristã primitiva fazia? Não. Quando Jesus disse para os discípulos dele: ide por todo mundo e fazei discípulos, os discípulos sabiam do que ele estava falando. E quando os discípulos começaram a fazer discípulos e ensinar isso para os outros discípulos, os discípulos ali daquelas primeiras gerações também sabiam. E o que isso significa? Eu vou começar com vocês a respeito do significado da palavra discípulo. A palavra discípulo, quem aí já é discípulo há mais tempo vai poder responder em voz alta. Discípulo significa? O quê? Servo. Que mais aí falaram? Aluno. Amém. Alguém falou a palavra certa. Discípulo é aquele que aprende, é um aluno. Só que quando a gente vira e fala assim: discípulo é aluno e mestre é o professor, é o que ensina, naturalmente a nossa mente já puxa para aquilo que a gente pensa de aluno e professor. E o que a gente pensa? A gente está aqui no século 21 no Brasil, num sistema de ensino horroroso, que surgiu lá no século 17 para 18, se não me engano, na Prússia, quando eles começaram a fazer esse tipo de educação por atacado que a gente tem hoje, de juntar gente totalmente diferente e tentar tratar como se fosse uma pessoa só, que é esse o nosso sistema educacional, com um professor ali que muitas vezes é mais inimigo dos alunos, com os alunos que estão ali obrigados a estarem ali, não querem estar ali, mas o governo obriga eles a estarem ali, então uma porção não quer aprender de jeito nenhum e o professor fica se virando para sobreviver no meio desse cabo de guerra, não é? Discipulado, relação aluno-mestre, não tem absolutamente nada a ver com isso. Para eu tentar trazer para a mente de vocês aquilo que talvez exista na nossa cultura de mais próximo daquilo que Jesus estava dizendo, eu vou ter que puxar aqui um pouquinho da nossa cultura pop. Quem aqui já assistiu filme de Kung Fu, filme de artes marciais de uma maneira geral, levanta a mão. Serve Kung Fu Panda, tá bom? Ele traz uma boa bagagem ali da cultura dos filmes de Kung Fu. Karate Kid serve também.
a relação mestre e discípulo no Oriente de uma maneira geral, inclusive lá na região onde Jesus estava, não tem a ver com essa maneira ocidentalizada nossa, como eu disse, de influência daquilo que começou lá na Prússia e tomou toda a educação do Ocidente, inclusive do Oriente também, mas uma maneira mais antiga de se ensinar. Você já deve ter visto lá o mestre de artes marciais, né? Ele vai aceitar um discípulo. E aí o que o discípulo faz? Ele começa a andar com esse mestre o tempo todo. E o mestre, ele se dedica àquele discípulo para que aquele discípulo vire um outro mestre. É basicamente essa a ideia. Não é simplesmente eu vou juntar uma turma e eu vou ficar aqui dando um curso para essas pessoas. Não é assim que funciona. No tempo bíblico, não é dessa maneira. Existe uma pessoa que é o mestre, ele tem aquilo que você quer aprender. E existem as pessoas que querem aquilo que ele tem para ensinar. E o que essas pessoas fazem? Você tem um exemplo muito claro disso lá em João capítulo 1. João Batista vira, olha Jesus e fala: ó, lá está o Cordeiro de Deus, hein? Aí os discípulos que eram discípulos de João, dois deles, né, se não me engano, André e Simão, eles, é aquele? Aí o que eles fazem? Começam a andar atrás de Jesus, na mesma hora. João falou, ó, é o Cordeiro de Deus. Aí os dois começam a andar. Aí a Bíblia diz que Jesus se volta, ele olha para trás assim, tem dois camaradas andando atrás dele. Aí ele vira e pergunta, estão procurando o quê? Aí olha a resposta dos caras. Onde é que o senhor está dormindo? Onde é que é a sua casa? Na cara dura. Aí Jesus, vamos lá. A partir daquele momento, os caras passam o dia com ele. A partir daqueles momentos iniciais, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, esses caras, eles dormem junto com Jesus, eles acordam junto com Jesus e eles caminham o dia inteiro junto com Jesus. Por 3 anos, meus irmãos. Discipulado não é um cursinho, é transferência de vida. É um aprendizado na prática, em que você vê o seu mestre, o seu discipulador, agindo e você começa a aprender olhando ele fazendo. Não é aquele professor que vai lá e passa uma matéria no quadro. Não é aquilo que você lê um livro e começa a debater sobre aquele livro. É uma pessoa que vai caminhando, vai agindo de uma determinada maneira. E o discípulo vai olhando aquilo, e vai convivendo, e vai aprendendo, e vai ouvindo o ensino também, porque faz parte. Jesus falava bastante, ensinava na multidão, e ensinava particularmente os seus discípulos. Mas, meus irmãos, a gente vê, por exemplo, no caminho de Emaús, Jesus caminhando ali com 2, e era uma aula só para 2 pessoas. A gente vê Jesus fazendo isso em alguns momentos, e eu te digo, esse era o modelo de discipulado naquela época. Vocês já viram os líderes farisaicos ali no Novo Testamento, né? Aquilo que hoje a gente chama de rabino, as nossas traduções da Bíblia chamam de rabi, que significa mestre. Eles tinham, na chamada escola rabínica, aqueles meninos que se destacavam, e aí eles eram chamados, eram escolhidos para serem discípulos diretos desses mestres. Eles eram chamados de talmidim. Cada rabi tinha os seus talmidim, e onde ele ia andando, aquele grupo ia andando atrás. Existia até um ditado na época, o pastor Ed Renekiewicz, ele explica a respeito disso, que dizia o seguinte, que o talmidim, o discípulo, ele deve se cobrir com a poeira dos passos do mestre, para você entender como eles pensavam o discipulado. Eu vou caminhar com alguém a ponto de eu me empoeirar com a caminhada dessa pessoa. Quando Jesus chamou discípulos para si, era nisso que aquelas pessoas estavam entendendo. Quando ele falou, ide por todo mundo, fazer discípulos, era disso que ele estava falando. Ele não estava falando de um cursinho intensivo, nem um estudo de um livro. Ele não estava falando de salas de aula que você encontra a pessoa lá em um determinado momento. Ele estava falando de um caminhar junto, em que um vai aprendendo com o outro diretamente na prática. E você vai vendo como que os discípulos entenderam isso. Irmãos, um cara que perseguia intensamente a igreja de Jesus, um tal de Saulo, um dia ele teve um encontro com Jesus,
e se converteu. Imagina como foi para essa pessoa entrar para o grupo de irmãos. Não sei se alguém aqui teve dificuldade para entrar nessa igreja. Existem pessoas que chegam e se sentem um pouco excluídas, não é? Por uma razão, por outra. Alguns entram, conseguem se achar muito rapidamente na igreja. Outros têm uma dificuldade muito grande. Imagina um cara que era o inimigo da igreja, que fazia de tudo para prender os irmãos e matar alguns deles. De repente ele está lá no meio dos irmãos falando assim: eu me converti, Jesus apareceu para mim, agora eu sou crente. A galera olhava com desconfiança: esse cara está aqui infiltrado, vai matar todo mundo, vocês largam de ser trouxa. A Bíblia fala que um sujeito se aproximou dele, um sujeito confiou nele, e um sujeito caminhou com ele, foi capaz de levar e apresentar ele para os apóstolos. Um sujeito chamado Barnabé. Depois de um tempo, Paulo ficou meio que na dele, passou 14 anos lá quieto, né? Esse sujeito foi atrás, quando ele estava lá na igreja de Antioquia, foi lá na cidade de Paulo, descobriu onde Paulo estava, e ele pegou Paulo e trouxe de volta, e colocou ele em ação de novo, para que ele se tornasse o grande apóstolo Paulo, que nós conhecemos aí pelo Novo Testamento. Então nós temos uma pessoa que é Barnabé, que caminhou junto com Paulo. E Paulo, meus irmãos, fez isso com vários outros. A gente vê, por exemplo, Paulo fazendo isso com um cara chamado Timóteo. E aí a gente vê Paulo falando o seguinte para Timóteo. Ele manda uma carta para Timóteo e fala assim: Timóteo, eu quero que você escolha aí na sua igreja homens que sejam fiéis e idôneos para ensinar essas coisas que você está ouvindo de mim para outros homens. Então, entenda, Barnabé caminhou com Paulo, Paulo caminhou com Timóteo, Timóteo estava caminhando com outros homens, que seriam capazes de ensinar isso para outros homens. E é assim que era funcionando, meus irmãos, é assim que ia funcionando durante todo o Novo Testamento, discipulado. Um a um acompanhando o outro. E meus irmãos, quando a gente fala em discipulado na igreja, muitas igrejas entenderam mais ou menos esse princípio, mas pararam por aí. Por quê? Porque não entenderam uma coisa que é a essência do discipulado, que eu vou falar para vocês essa manhã. Vocês vão encontrar igrejas, por exemplo, que tem um discipulado que é extremamente dominador e autoritário. Pessoas que, ao invés de servirem ao outro em amor, como foi o caso dessas pessoas, eles abusam de suas autoridades. E o que importa, na verdade, é o objetivo final. A liderança, uma das definições de liderança que eu mais gosto é a seguinte: é quando uma pessoa consegue mobilizar outras pessoas para alcançar um único objetivo. Eu tenho aqui, por exemplo, o grupo de vocês, eu sou o líder, e nós temos um objetivo a alcançar, e eu mobilizo todo mundo para chegar nesse objetivo. Isso é liderança. Mas é possível ser um líder sem ser algo que eu vou falar para vocês nessa manhã, que se relaciona diretamente com o discipulado. Grave o conceito que eu vou dizer para vocês agora: paternidade. Vamos repetir? Paternidade. A igreja católica chamava os seus líderes de pais. Isso desde o início, né? Eram chamados os pais da igreja. Aí a palavra padre significa isso, a palavra papa também significa isso. E a igreja protestante perdeu um pouco isso, até por causa de uma frase que Jesus disse, dizendo assim: a ninguém chameis por pai, porque na época desses discípulos, desse tipo de discipulado, existiam alguns que idolatravam seus discipuladores, chamando de meu paizinho para cá, meu pai para lá, num sentido idólatra. Mas não era disso que Jesus estava falando. O sentido católico de ter uma referência numa relação de paternidade não está errado, não. O problema é que como tinha tanta coisa para ser mudado e muita coisa errada acontecendo, a igreja protestante foi cortando muita coisa e cortou até algumas coisas desnecessariamente. Essa relação de paternidade é uma coisa que a gente vê na Bíblia, na relação de discipulado. Jesus, ele disse o seguinte, meus irmãos: como o Pai me amou, eu amo vocês. Lembra que ele disse isso? Como é que o Pai amou a ele? Amor de Pai.
E aí ele ainda fala o seguinte: como eu amei vocês, assim vocês devem amar uns aos outros. Que tipo de amor é esse? Amor de pai. E o que é um amor de pai? Eu quero que você entenda isso associando diretamente ao discipulado bíblico. Não simplesmente ao discipulado que os fariseus faziam, mas esse específico que Jesus estava fazendo. Esse que Jesus ensinou. Um pai ama o filho e continua amando. O meu sogro, cadê o Dutra? Ele falava uma coisa para minha esposa, e volta e meia minha esposa fala isso, que é o seguinte: você só vai saber o que é amar de verdade a partir do momento que você tiver um filho. Porque realmente é um tipo de amor diferente, é um amor incondicional. Eu vejo filhos que são capazes de agredir o próprio pai, de falar coisas horrorosas para o próprio pai. Sabe o que o pai faz? Ama, porque ele não tem outra opção. Ele não pode deixar de amar aquela criança que ele gerou. Estou falando de um pai saudável, tá? Tem gente meio monstrificada nesse mundo, enfim, exceções malucas, gente que bota o filho na sacola de lixo. Não é disso que eu estou falando de pai. Estão entendendo? Pai, aquele negócio assim que Deus chamou, fez a gente o chamar de pai, né? Baseado nesse entendimento que ele colocou na nossa cultura do que é um pai. Pai. Irmãos, Jesus disse: como o Pai me amou, eu amo vocês. Isso se chama graça. Eu dei um exemplo outro dia. Se a minha bebezinha fizer cocô em cima da minha cama, enquanto eu estou lá trocando ela e sujar tudo, eu vou continuar amando ela do mesmo jeito. Jesus disse: como o Pai me amou, eu amo vocês. E ele também disse em outro momento: assim como eu amo vocês, amem uns aos outros. Pastor, você está querendo dizer que no discipulado eu sou como se fosse pai das outras pessoas? É isso que a gente vê no Novo Testamento. Paulo vira para Tito, por exemplo. Cadê o irmão Tito? Está lá em cima, captando o vídeo. Então, Paulo vira para o Tito e fala assim: a Tito, quando ele estava no iniciozinho da carta, né? A Tito, meu filho na fé. Ele vira para, se não me engano, para os romanos. Agora eu estou na dúvida se é para os romanos ou se é para a igreja de Corinto, que ele fala o seguinte. Ele fala, acho que é para os romanos mesmo. Ele fala o seguinte: vocês podem ter milhares de tutores, mas vocês não têm muitos pais. Eu gerei vocês em Jesus Cristo. Existia uma relação de alguém que tratava as pessoas como verdadeiros filhos, com amor de pai. A gente vê isso nos discípulos de uma maneira geral. Como é que João escrevia carta para os seus discípulos? Ele virava e chamava eles de uma coisa. Que coisa ele chamava? Toda vez que ele ia se referir aos seus interlocutores nas cartas, 1 João, 2 João, 3 João, ele chamava de filhinhos. É uma maneira de pai tratar os filhos. E meus irmãos, isso tem um impacto muito grande na maneira como a gente entende o discipulado de Jesus. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a alegria do pai está em ver os filhos crescerem. Existem certos tipos de discipulado que vocês vão ver em certas igrejas por aí, que faz com que as pessoas fiquem infantilizadas e eternamente presas aos seus discipuladores. Os líderes querem sempre ver ali as pessoas aprisionadas a ele, numa eterna dependência. Irmãos, discipulado bíblico não é assim, porque um pai, ele quer ver o filho crescer e se desenvolver. A alegria do pai é ver o filho arrumar um emprego bom, ir para uma faculdade, casar, realmente dar certo na vida, e não ficar ali o tempo todo preso debaixo do seu teto. Está aqui, ó, cidadão já barbudo. Daqui uns dias o Fernando vai falar: arruma uma mulher, casa, meu filho, né? Arruma um emprego, vai trabalhar, porque o que ele quer, ele está rindo ali, ó, porque vai chegar esse momento, não demora muito. Já tem um ali, ó, caçando rumo na mesma família. Gente, a alegria do pai é ver o filho dar certo, é ver o filho crescer. E você, tendo seus discípulos, você precisa ter isso em mente. Fuja de qualquer tipo de possessividade. Olha só,
Eu já disse para vocês aqui que o pai ama independente de qualquer coisa. Discípulos pisam na bola com os pais. Discípulos pisam muito na bola com seus pais. E você que tem sido pai espiritual de alguém, mesmo que você seja uma mulher, mas amando com esse amor paternal, continue amando, custe o que custar. Lá em casa a gente tem uma expressão que é meio feia a história, mas eu vou contar para vocês entenderem. O que a gente como líder às vezes sente. Quando a gente era adolescente, estava os primos todos juntos, não é? E eu não estava presente nesse momento, mas me contaram. E eles começaram a contar, acusando uns aos outros, quem quando era neném tinha comido o próprio cocô. E aí nessas horas começa a subir aqueles pontos, né? Fulano, meteu a mão lá e tal, e não sei o quê. Aí uma prima minha falou a seguinte frase: Deus que me livre, eu jogava o neném fora. Irmãos, às vezes a gente vê filho na fé, discípulo fazendo tanta loucura, tanta asneira, que a vontade que dá é jogar o neném fora. Volta e meia, minha mãe fala isso comigo, eu falo isso com ela. Na hora dessa dá vontade de jogar o neném fora, né? Aí a pessoa vai lá e liga de novo. Irmã, eu preciso conversar, preciso desabafar. Aí o que o pai faz, né? Aceita. É igualzinho lá no filho pródigo. É pai, continua amando, vai fazer o quê? Vai jogar o neném fora? A gente não consegue, a gente ama, pode estar imundo, pode estar uma sujeira que for. A gente não tem outra opção. Nosso coração, com o amor de Deus, amando como Jesus nos ama, é cuidar da pessoa. Olha outra coisa que o pai faz. Projeta a identidade e o destino dos filhos. A gente tem aprendido isso muito aqui na igreja, principalmente o pessoal aí que tem feito os seminários Veredas Antigas, que o pai tem um papel fundamental de abençoar os seus filhos. E nisso que ele vai abençoar, ele projeta essas duas coisas sobre a vida do filho, a identidade. Ele fala para o filho quem o filho é. O mundo pode falar o que for. Se o garoto ou a garota ouve a vida inteira o pai falando que é uma determinada coisa, aquela identidade fica sendo projetada na vida dessa pessoa. E não só isso, mas o destino dela. Um pai, ele tem a responsabilidade de projetar o filho para o futuro dele, para o destino dele. Irmãos, eu aprendi com o pastor Eibe Uber, é um dos caras nesse Brasil que mais entende de discipulado. Ele diz que um discipulador, ele é servo de sonhos sagrados. Ele não está ali como alguém superior ao outro, ao seu discípulo, ele está ali como servo. Porque esse é o modelo de Jesus. Jesus sendo o maior de todos, ele vai para o chão, pega uma toalhinha e começa a lavar o pé de todo mundo para dizer, olha, você precisa servir o seu irmão. Mesmo ele sendo mestre, ele estava servindo. Esse é o modelo de liderança de Jesus, meus irmãos. E olha só, o discipulado, dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, bíblica, com paternidade, é justamente dessa forma. Você é servo de sonhos sagrados. Vou pegar aqui um exemplo de um discípulo meu. Cadê o Erivelto? Erivelto está lá. Erivelto tem sonhos na vida dele. Ele tem projetos na vida dele. Tem coisa que nem ele sabe ainda, eu acho. E Deus vai colocando no meu coração, e eu vou orando a respeito da vida dele. Ele tem propósito que ele está fazendo na vida dele. E a minha responsabilidade não é simplesmente botar ele para trabalhar. É descobrir o sonho de Deus para a vida dele. E é orar para que ele conquiste esse sonho. Um discipulador, ele precisa fazer isso. E meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Numa hora dessa você já deve estar pensando, eu quero ter um discipulador. Cadê o meu? Né? Um discipulador ora todo dia pelo seu discípulo. Eu quero isso também. Pastor, não tem mais uma vaguinha aí? Não tem, meu irmão. O que eu quero que você entenda, principalmente nessa manhã, é a ordem que Jesus deu para você. Ir de fazer discípulos. Além de pensar que você precisa de um discipulador, você precisa entender que você precisa fazer discípulos. Você precisa sofrer por alguém. Você precisa amar alguém como pai. Você precisa pagar o preço em oração por alguém. Acompanhar a vida de alguém, sonhar o sonho de alguém.
E de alguém não, né? Porque Jesus usou a expressão no plural e de fazer discípulos. Meus irmãos, eu quero falar algumas coisas sobre a prática do discipulado, agora que você já entendeu o que funciona. Primeiramente, entenda que nem todo mundo é discipulável. Existem pessoas que vão frequentar a igreja durante muito tempo e elas não serão discipuláveis. A visão, por exemplo, que o pastor Abe Uber, que eu citei para vocês, que é a visão do MDA, ele tem uma frase que é o seguinte: todo mundo discipulado, todo mundo bem cuidado. Entenda, meus irmãos, que numa igreja local, nem todo mundo vai ser discipulado. Você sabe por quê? Porque existe uma diferença grande entre multidão e discípulo. Quando Jesus ia andando, as multidões o cercavam. Existe um episódio que ilustra bem essa diferença, que é quando Jesus começa a falar umas coisas muito duras, do tipo: vocês precisam comer a minha carne, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês precisam me comer. E a multidão, ela só fica quando ela ouve aquilo que ela quer. Quando o discurso começa a ser meio duro, e a galera não entende, nem quer entender, porque tem um grupo que só quer ser servido. Tem aquele grupo que vai vir na igreja, meus irmãos, porque a musiquinha aqui é legal, a pregação não dá sono, tem lugar para estacionar o carro, tem trabalhinho para as crianças, de tudo quanto é idade, tem um monte de coisa legal, é a igreja da moda, então eu vou. É gente que vai atrás daquilo que pode receber. Mas no momento, meus irmãos, que Jesus começa a apertar, e começa a falar que o discipulado começa realmente a apertar e mostrar: você precisa andar na linha, você precisa fazer isso, isso e isso. Multidão vaza. Multidão não fica. E chega um momento que Jesus vê aquelas multidões todas indo embora, milhares de pessoas, e fica aquele meia dúzia de gato pingado, na verdade uma dúzia, né? Ali ao redor deles, e um deles ainda era diabo. Ele diz isso nesse momento, vira e fala assim: meu Deus, está todo mundo indo embora, por favor, fiquem vocês. Jesus diz isso? Não. Jesus olha para eles e fala assim: e vocês, querem ir embora também não? Porque multidão vai. Só que discípulo fala outra coisa. Discípulo vira para Jesus e fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele sabe, quem tem algo de importante para me ensinar está aqui. Se está falando uma coisa que nem eu estou entendendo agora, eu vou ficar assim mesmo, porque eu vou entender. Eu comecei aqui, antes de começar a palavra, né? Quando acabou o louvor, eu disse uma coisa para os irmãos, depois desse culto tão gostoso de domingo de manhã que a gente estava, eu estava com vontade, Ellen, cadê a Ellen? Eu estava com vontade de a gente ficar cantando aqui a manhã inteira, né? De tão bom que estava. Melhor do que muito culto da noite aí que a gente tem com multidão, por quê? Existe uma diferença do culto do discípulo para o culto da multidão, de gente que vem realmente para entregar algo para Deus. Olha, existem algumas coisas que eu quero explicar para você, que quer ser um bom discípulo. Porque um dos princípios que nós temos aqui na nossa igreja é o seguinte: para que você seja autoridade sobre a vida de alguém, você precisa primeiro entender que você precisa estar debaixo da autoridade de alguém. Para você ser alguém que é discipulador, você precisa primeiro ser discipulável. Eu não posso chegar, por exemplo, para Micaele e falar: Micaele, você vai cuidar dessas 5 meninas aqui. E quem está cuidando dela? Ninguém. Eu vou pegar, por exemplo, o João Vitor e vou falar: João, lidere essa célula. E ele vai enfrentar situações terríveis de batalha espiritual, uma porção de situação complicadíssima, e não tem ninguém cuidando do João. Então não é uma coisa muito inteligente a ser feita. Existe uma relação em cadeia que a gente precisa cumprir e respeitar. Você que quer realmente se dedicar nesse nível de discipulado profundo, eu vou falar aqui algumas dicas para você. Ser um bom discípulo. Primeiro é aquilo que eu falei para vocês, que o discípulo, ele vai atrás do mestre. Lembra lá de João 1? Falei no iniciozinho. Não é um mestre que fica andando atrás: ei, você não veio no discipulado essa semana, né? Que coisa feia, nem ligou para avisar. Não.
Tem gente que simplesmente a gente não vai ficar investindo neles a vida inteira porque é gente que não dá retorno. Discipulado é para quem quer. Então, primeiramente, queira. A frequência do seu discipulado vai depender de você. Tem gente, meus irmãos, que vira e fala assim: eu sou seu discípulo, aí quando eu precisar eu te procuro. Pô, quando eu precisar eu te procuro, você não precisa ser meu discípulo para isso. Minha mãe tem discípula mesmo que falou isso para ela: ah, irmã, tá tudo bem, por isso que eu não estou indo, quando precisar eu te procuro. Não tem a ver com tá tudo bem, tem a ver com crescimento, tem a ver com sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Quando precisar, procure, isso vai ser para sempre. Normal. Isso não é discipulado não, meus irmãos. Discipulado é caminhar junto, é transferência de vida. Tem gente inclusive que pensa que o discipulado é ensino teológico, aí vira: você vai ser o meu discipulador? Deixa eu fazer 3 perguntas aqui para você. O que você me diz sobre predestinação? Que isso? Não é ensino teológico não. Embora possa existir, embora tenha momentos de tirar dúvida, você vai olhar o caráter da pessoa, vai caminhar com essa pessoa. Olha para Paulo e Barnabé, por exemplo. Quem entendia mais? Quem tinha mais um potencial de mestre? Paulo e Barnabé. Mas Barnabé era o cara chamado filho da consolação. Era aquele que chegava junto e fortalecia quem precisava. Ele ensinou coisa muito mais importante para Paulo do que Gamaliel tinha ensinado, do que os mestres dele de Antigo Testamento tinham ensinado. Então, aprenda a valorizar o seu discipulador e ande atrás, porque ele não vai ficar correndo atrás de você não. Tem muita gente para ser discipulado. Se você não andar atrás dele, alguém vai ocupar a agenda dele. Amém? Outra coisa, não existe discipulado sem submissão. A Bíblia diz: obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes. Queridos, da mesma maneira que Deus coloca a orientação para a igreja local na vida do pastor dessa igreja, Ele coloca orientações específicas na vida do líder dessa célula, Ele coloca orientações específicas na vida desse discipulador. Mas pastor, e se o meu discipulador começar a mandar eu fazer umas coisas muito doidas? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Isso é sempre o princípio, é igual obedecer papai e mamãe. Se o seu pai manda você matar alguém, você não vai matar, lógico. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas um pai mesmo de verdade, não manda fazer isso. Mas o meu discipulador é um vacilão. O meu discipulador, ele pisa na bola comigo. É claro que ele pisa na bola com você. O seu pastor também pisa na bola com você. Todo mundo pisa na bola com você, porque eles são igual você, gente. Quem não pisa na bola com você é Deus, é Jesus. O resto, a gente está aqui para pisar na bola com você mesmo, para você aprender a perdoar. Faz parte do processo. Quando uma pessoa entra para a igreja, uma das primeiras coisas que eu falo, eu sento com a pessoa e falo assim: olha, eu vou pisar na bola com você. A pessoa não se decepcionar comigo, saber que eu sou ruim, eu sou gente, igualzinho você, eu faço um monte de coisa que eu não devia fazer, e vou fazer isso um dia justamente com quem? Com você, faz parte. Vou falar coisa que você não vai entender, não vai gostar. Aí nessas horas o que tem que fazer? Outra parte que eu vou dizer para vocês agora, para o seu discipulado funcionar bem, uma coisa chamada transparência. Irmãos, Deus tem batido muito na tecla com a gente nos últimos anos a respeito disso. Tem discipulado que não funciona, embora ele seja frequente, sabia disso? Tem discipulado que de certa forma até aparenta uma submissão, mas não funciona. Sabe por quê? Porque o discípulo não tem transparência. Eu vou respirar antes de falar isso. Tirar máscara dói, mas eu digo para você, a sua vida só vai andar a partir do momento que você aprender a tirar a sua máscara. Lembra que eu falei que nem todo mundo pode ser discipulável? Você sabe por quê? Porque tem gente que prefere ficar convivendo numa igreja sem nunca confrontar os seus problemas. Tem gente que vira e entra num discipulado para poder fazer algumas coisas. Não, eu sei que eu preciso, e vai lá para o discipulado e tipo assim, e faz coisas do tipo: ah, eu estou sendo tentado, tem uma mulher lá no meu trabalho dando em cima de mim. Mas na verdade já levou a mulher para um motel há muito tempo e não está contando para o discipulador. Você precisa, na relação de discipulado, tirar a sua máscara. Você sabe por quê? A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados.
Tem certas coisas que só vão ser liberadas de Deus sobre a sua vida a partir do momento que você abrir o jogo. Eu aprendi uma coisa esse ano muito forte quando eu estava pregando a respeito desse texto. Deus me mostrou lá no livro de Gênesis, na criação do homem e da mulher, que eles só se cobriram um para o outro e só se esconderam de Deus depois que o pecado entrou. E isso foi algo estranho na maneira de Deus ver. Você sabe por quê? Deus me mostrou isso muito claramente. Naquele dia Ele me mostrou: vocês não foram feitos para esconder coisas. Vocês não foram feitos para usar máscaras uns para os outros. Adão e Eva eram totalmente descobertos um para o outro. Não quer dizer simplesmente uma nudez de roupa. Quer dizer que eles não tinham nada a esconder um para o outro, nem de Deus. E a partir do momento que o pecado entra, o ser humano começa a fazer isso. Irmãos, é um desgaste tão grande, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, você ficar escondendo coisas de você. É tão libertador quando você vira e fala os seus podres. E você não tem mais nada para esconder da sua vida. Maturidade, meus irmãos, é isso. Olha, eu tenho coisas a esconder de outras pessoas que confiaram a mim, eu não posso contar segredo. Tem gente que vira para mim e confessa coisas que nem a minha esposa vai poder saber. É um peso para mim. Agora, da minha vida, se você quiser futricar o histórico de navegação do meu computador, você pode fazer isso. Se você entrar na minha conta na Netflix e ver os filmes que eu assisto, as séries que eu assisto, você pode fazer isso. Se você quiser até gravar os áudios de eu brigando com a minha esposa, falando coisas que eu não devia falar, você pode fazer isso. E chegar: pastor, você falou isso e isso. Eu vou dizer para você: esqueceu de falar que eu falei isso e isso também, meu irmão. Por quê? Porque a gente tem que ser gente que não tem do que se envergonhar. A Bíblia exige isso da gente. Irmãos, isso é um peso que é tirado de cima de nós. Olha, tem gente que bota uma máscara porque quer estar aqui no louvor. É uma coisa horrível, é uma coisa terrível. Não, como para estar aqui em cima as pessoas não podem saber que eu faço isso e isso e isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou varrer para debaixo do tapete. Aí na hora de subir: Senhor, me perdoe porque eu fiz isso e isso antes, tá? Tô perdoado, hein? Ó, tô subindo. Mas continua ali sujo. A Deus perdoou se você se arrependeu verdadeiramente? Perdoou, mas você não está em condição de estar ali porque esse problema não está tratado na sua vida. Daqui a pouco você vai cair de novo. A única forma de você ir se consertando é você abrir o coração e confessar. Pastor Ibiúber, vou citar ele de novo aqui, porque ele é uma das grandes influências desse entendimento de discipulado, embora eu não concorde 100% com ele. Esse é um ponto extremamente saudável que a gente tem dentro da visão. Ele fala o seguinte, que às vezes o discípulo procura o discipulador com aquele peso, e ele vai confessar e fala assim: olha, meu problema é o seguinte, eu fui na casa do meu vizinho e eu roubei uma corda lá. Aí o discipulador: ô meu irmão, você foi roubar uma corda, você não tinha uma corda, podia ter pedido, eu tenho corda lá em casa. Pois é, dei bobeira, ora por mim. Aí você vai lá, ora pela pessoa. Mas ele não conta que na outra ponta da corda tinha uma vaca. O ser humano é desse jeito. Aí tem gente que vai cair matando nessa visão de discipulado. O ser humano vai cair matando nessa visão de discipulado pelo seguinte, falando o seguinte: não, porque esse negócio de discipulado dessa maneira é uma maneira do pastor saber das fofocas da igreja. Porque isso aí, na verdade, não é uma rede de discípulo, é uma rede de fofoca. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí, né? Volta e meia, nossa, até a Daça ali, ó, já ouviu esse negócio. Porque isso está errado, isso não é bíblico. Meus irmãos, você pode ter certeza, a pessoa que fala isso é gente que tem muita coisa a esconder e morre de medo dos podres vir à tona. Um discipulador meu estava tendo uma microcélula comigo, né? Um momento deu e ele somente. E ele virou e falou assim: pastor, eu não conversei com o meu discípulo se eu podia contar para você não, mas eu posso compartilhar uma situação? Eu virei para ele na hora e falei: melhor não. Por quê? Porque a gente tem que pedir autorização para o outro. Ele vai contar para mim que sou discipulador dele, mas deixa ele autorizar primeiro. Às vezes a pessoa nem vê problema, mas é uma questão de confiança. E eu te digo, e se você contar uma coisa para o seu discipulador, e o seu discipulador pisar na bola e contar para alguém, aí você vira e fala: brincadeira, nunca mais conto nada, ninguém
ninguém pode confiar em ninguém, isso tudo é tudo uma grande mentira, não cai nessa não. Como eu disse, seu discipulador é gente. Aconteceu, perdoa ele, conversa com ele, confronta ele em amor. Se o teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, né? Vai até ele, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E é isso que normalmente acontece, meus irmãos. Por quê? Porque se você for quebrar o seu discipulado toda vez que acontecer uma coisinha que você não gostar, eu te digo, só está doendo porque você ainda tem muita coisa por esconder. Se você fosse uma pessoa que não tem mais nada para esconder, isso não ia doer desse jeito. Deixa Deus usar a pessoa para abençoar a sua vida. Para terminar, meus irmãos, para a gente fechar esse assunto, discipulado nasce da célula. Não adianta a igreja inteira vir e falar: pastor, eu quero que você me discipule, pastor, porque eu senti de Deus que é você que tem que me discipular. Pastor, preciso ter tempo para orar, ler a Bíblia. Discipulado tem que vir de Deus. Deus tem que mostrar realmente, mostrar para os dois. E principalmente, meus irmãos, precisa ser na célula, porque é ali que vocês vão caminhar todo dia. Tem alguns casos que não tem como, a célula já multiplicou, ou no caso das primeiras gerações, não é? Mas de uma maneira geral, à medida que a célula vai multiplicando de filho para filho. Conheça seus limites com relação ao número de discípulos. Não adianta você pegar um tanto de gente para discipular, que você sabe que você não vai dar conta. Existem inclusive vários níveis de discipulado. Não dá tempo de eu aprofundar tudo aqui para vocês, mas depois vocês podem tirar dúvida, particularmente. Uma pessoa acabou de aceitar Jesus, você vai começar a acompanhar essa pessoa. Nós temos um livrinho lá dentro, alguns irmãos têm usado, que é um livrinho de acompanhamento inicial. É quando você chega e começa ali a ensinar o beabá da fé, aquilo que o Novo Testamento considerava princípios elementares da fé. Mas nem todo mundo vai dar um retorno no sentido de você poder investir sua vida na vida daquela pessoa. Existe um tipo de discipulado que é o discipulado nível 1, que é aquele que você tem encontro uma vez na semana, que você pode virar e falar assim: esse aqui é meu discípulo mesmo. Na minha célula todo mundo está debaixo do meu discipulado. Alguns eu vou colocar para discipular em outras pessoas. Mas, meus irmãos, nem todo mundo é discípulo naquele nível que eu chamo de discipulado nível 1, que é aquele que procura você constantemente, que é aquele que você começa naturalmente a se dedicar a ele diretamente em oração diariamente. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acabam se comprometendo e se prendendo a uma porção de discipulado que não vai dar em nada nesse sentido. A pessoa quer ser cuidada sem grande comprometimento, ela vai ser cuidada sem grande comprometimento, mas existem aqueles que realmente estão buscando um crescimento para valer, que você vai investir neles como líderes. Esses aí você vai dedicar intensamente, esse amor de pai que eu estou falando para vocês, tá? Esse cuidado de pai intensamente, amém? Então, quer discipular? Seja um bom discípulo. Vamos nos colocar de pé? É simplesmente o coração daquilo que Jesus nos mandou fazer, ir de fazer discípulos. Muito do que eu falei aqui tem a ver com a prática, tem a ver com o dia a dia, meus irmãos. Cada igreja vai ter aí as suas variações, as suas maneiras de trabalhar, mas é importante que essa visão, esse entendimento, principalmente dessa prioridade com relação a Jesus. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Jesus não disse ir de multiplicar as células, ele disse ir de fazer discípulos. Não se preocupe apressadamente a multiplicar suas células, se preocupe em gerar filhos para Deus. Gere filhos, o resto é tudo, faz parte do processo, vai dar certo. Vamos orar? Eu queria fazer uma coisa diferente nesse momento. Eu queria orar por você que já tem um discípulo. Saia do seu lugar e vem para cá. Você que já tem um discípulo, sai e vem. Você que já tem um MDA. Se não está ativo, não precisa vir não, entendeu? Significa que não chegou no nível 1. Só para esses. Sim, mas eu estou falando mais de discipulado nível 1. Esse mais próximo mesmo, de encontrar justamente. Vocês estão percebendo, meus irmãos, como tem pouca gente?
Você sabe por quê? Alguns de vocês já tiveram. E por que não tem mais? Não é? Alguns casos é pelo seguinte motivo: porque pararam de andar atrás do seu discipulador. É ou não é verdade? Eu não vou mais no meu discipulador, marquei um dia, não deu certo e tal, acabei, foi passando, não tem mais. Aí nesse caso, eu, por exemplo, eu tenho aqui o Carlos. Toda vez que a gente senta para conversar, eu pergunto para ele: como é que está o seu discipulado? Como é que está o Léo? Léo está aí hoje? Não está. Então, eu estou fortalecendo ele e estou fortalecendo os discípulos dele. Na sequência, Erivelto, eu pergunto para Erivelto sobre o Tito, a gente conversa sobre o Tito lá, no meu. E ele, quando senta com o Tito vai conversar sobre o Jefferson. Estou falando que vai contar os segredos. Estou falando de fortalecimento espiritual. Eu estou orando em cadeia, em sequência. A ideia, meus irmãos, é que a igreja inteira esteja dentro da mesma direção de oração, do mesmo fluxo de oração. Estendam as mãos sobre esses que estão aqui. Depois a gente vai orar por eles, tá?